Olá, graça e paz. Nós estamos diante da possibilidade de fazer uma jornada, percorrer uma rota onde nós estamos estudando a vida de um dos ícones, aquele homem que foi chamado de pai da fé. Na verdade, nós estamos estudando a história de Abraão e o nosso projeto, a nossa proposta é identificarmos na vida desse homem as marcas e as características que fizeram com que ele pudesse ser chamado de amigo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E dando sequência nessa nossa jornada, nesse nosso estudo, o meu tema com você hoje é: amigos de Deus têm consciência do legado. Nós estamos diante de uma das maiores promessas que poderiam ser feitas ao ser humano. Eu estou falando isso porque a gente encontra, de um lado, o desejo intenso de uma família em deixar uma história, em deixar um legado, em deixar uma marca para outra geração. No entanto, elas estão diante de alguns elementos que nós podemos chamar de elementos limitadores, que certamente na perspectiva humana eram impedimentos para que a promessa se cumprisse na vida deles. Eles estavam diante, por exemplo, de uma idade avançada, eles estavam diante de um quadro de esterilidade e o que eu quero compartilhar com você é exatamente essa lição, porque mesmo diante de todos esses elementos limitadores, a esterilidade, a idade avançada, esse homem Abraão, ele demonstra uma preocupação com outro detalhe, que na verdade não é detalhe, na verdade é algo extremamente importante e que deveria fazer parte da nossa preocupação, que é o legado. Esse homem, ele deixa claro que ele tem uma preocupação com o legado. Deus faz uma promessa para ele de que ele seria pai de multidões, de que ele tocaria nações, mas ele entra numa crise, porque a primeira pergunta que ele faz para Deus é: como essa palavra se cumprirá se eu não tenho filhos? E o meu herdeiro é uma pessoa que não é da família, que não é da casa. Ou seja, ele está preocupado com o legado, ele está preocupado com a descendência. Nós temos aprendido a diferença entre herança e legado. E eu quero mais uma vez plantar essa semente no seu coração, porque à medida que a gente vai repetindo, com certeza isso vai sendo consolidado na nossa vida. Nós temos aprendido que herança é tudo aquilo que eu deixo para outra pessoa. Legado é aquilo que eu deixo na pessoa. Então nós estamos falando de valores, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de caráter. E é exatamente isso que Abraão deixou: princípios, valores, caráter. Abraão está demonstrando aqui que ele não está somente preocupado com a realização de um sonho, de ter uma palavra de Deus, mas de deixar um legado, de deixar uma marca, de deixar algo que pudesse influenciar outras gerações. E isso me faz pensar numa pergunta que eu quero compartilhar com você e quero deixar para que você possa pensar. Qual é o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações? Qual é a marca? Qual é o impacto? Qual é a influência que a minha vida e a sua vida está deixando, não somente para os nossos descendentes, para a nossa família, mas para a nossa geração e até para gerações futuras? Sabe, queridos, eu louvo a Deus pela preocupação deste homem, Abraão, porque foi exatamente por causa dessa preocupação que você e eu hoje desfrutamos de todas as bênçãos que a gente pode desfrutar, que vieram exatamente por causa dessa postura de Abraão. Eu tenho certeza que você, tanto quanto eu, tem um desejo imenso de se tornar amigo de Deus, e nós precisamos entender essa verdade, esse princípio, que se nós temos o desejo de sermos amigos de Deus, nós precisamos ter não apenas a preocupação com relação ao legado, à história, às marcas que a gente vai deixar, mas a gente precisa ter, na verdade, a disposição de viver e de colocar em prática cada uma das verdades que nós somos desafiados a viver dia após dia. Eu quero, nesse momento, mais uma vez orar, colocar os olhos em Abraão juntamente com você, pedir para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento a ponto de que a gente possa discernir qual
Quais são as marcas, as características, o impacto que você e eu podemos deixar para as outras gerações? Eu acho que uma das maiores marcas que a gente pode deixar para outras gerações e para a nossa história é exatamente a nossa fé, o nosso relacionamento íntimo com Jesus, íntimo a ponto de nos fazer amigos de Deus. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Pai, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez o privilégio, a oportunidade que temos de nos expor a essa porção da tua palavra e olhar para uma das marcas que tem sido um ícone, Senhor, no decorrer dos séculos. Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Eu quero abençoar cada vida, quero abençoar cada família que está exposta a este ensino, pedir que o Senhor nos ajude a discernir quais são as marcas, o legado que nós podemos deixar, não somente para os nossos familiares, para os nossos filhos, mas para as gerações futuras. Que essa seja a disposição do nosso coração, não apenas de conhecer, mas de colocar em prática cada uma das verdades que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Eu quero abençoar a vida, a família de cada um, e eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, amigo de Deus, e deixe uma marca, deixe uma influência, deixe um impacto para as futuras gerações.